essa gente. Como eu sou da mocidade independente. Como eu sou da mocidade independente. Adi! É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, mocidade! Chega brincando, bateria! Boa noite, gente. Mais um dia. Isso aí, Solange. Vamos juntos. Tá chegando o dia. Vamos esperar a Jana entrar. A rainha do sono mais caro de Padre Miguel, região metropolitana, estado fluminense. Boa noite. Boa noite. Seu Renato. A Rita já está aqui aguardando. Deixa eu me arrumar. Tá maravilhosa, toda de verde fluorescente. Rapaz, olha pra isso, essa mulher já tá pronta para domingo. Tá dizendo aqui que ele não tá conseguindo entrar. Vamos tentar novamente. Deixa eu ver quem tá por aqui. Lissandra, Vitor, Kaique, Felipe, Thiago, Lu Amorim, André, Solange, Yasmin, Lala, Lilian, Carolina, Paulo, Érica, Cássio, um dos membros mais importantes do Família Mocidade, Mauro, Carlos, Jorge Pimentel, Marcelo. Boa noite, gente. Vai entrando aí para acompanhar a nossa live de hoje com Richard Valença, um dos compositores da parceria do Diego Nicolau. Vamos aqui falar o nome dos compositores de samba, né? Diego Nicolau, Richard Valença, Orlando Ambrosio, JJ Santos, Natan Lopes, Vigida Estiva, W Correia e Cabeça de Ajax. Meu amigo É a parceria campeã, né? Sim, A parceria sim. atual campeã. Olha o Paulo Pina aí. Oi, Pina! Pepe mandando um abraço pra gente, um beijo pra Pepe, todo sucesso do mundo pra ele. Horádia, a rainha mais importante de Padre Miguel. Belíssimos, belíssimos. Quiçá do samba, quiçá do mundo do samba. Né? Verdade, tudo que ela faz lindo demais, né? Ela fez um desenho pro Caprichoso maravilhoso. Fiquei apaixonado como sempre. Não dá pra dizer que a gente fica impressionado porque, né? Ela é muita qualidade, né? Mirela, boa noite. Estou chamando o Renato, mas ele não tá entrando. Eu vou chamar o Richard logo. Aí a gente começa com ele aqui. Vamos lá. Olha o homem entrou. Boa noite, meu Fala aí, rapaziada. Pelo amor de Deus, fala que vocês estão ouvindo o áudio, porque a última foi caótica. Tá um pouco baixo. Me responda. Ruim, vou ter que achar. Eu tô ouvindo bem. Respondam, pelo amor de Deus. Tô ouvindo, Richard? Travou ali meio. Tá ali paralisado. Sim. Tem aqui. Tô ouvindo. Pra
mim já melhorou um pouquinho o áudio. E aí? Dá pra fazer Show. assim? Já Tá bom. tá bom pra você Dá, também? pra mim tá de boa. Tá de Dá boa. pra ouvir Pronto. perfeitamente os dois. Então, vamos lá. Começamos ouvindo o samba da sua parceria, uma das nossas 3 obras finalistas, né? Que vão disputar a premiação mais importante da Mocidade, que é ser o samba campeão, o samba que vai representar a nossa escola no Carnaval de 2023. E já a gente gostaria de saber, a princípio, qual é a sua relação com a Mocidade. A gente sabe que você é um atual, né? Até escolherem o próximo samba, você é da parceria campeã. Então, se apresente para o público, se apresente para os independentes que estão acompanhando a live. Depois a gente pede que você fale um pouquinho sobre o seu samba, mas se apresente primeiro aí para todo mundo. Primeiramente, agradecer o espaço, né, mais uma vez. Pedir perdão aí para vocês por conta da segunda-feira. Tive um imprevisto, muito imprevisto, mas valia Pix. Não podia faltar. Tive a felicidade de vencer uma outra obra aí. Tive que ir lá correndo para dar uma ajeitada e segue o baile, segue o carro de boi. Meu nome é Richard Valença, sou cria da Vila Vintém, Padre Miguel, Estrelinha, tudo que vocês imaginarem já fui na Mocidade, com maior orgulho, ritmista mirim, passista mirim, compositor, harmonia, tudo que vocês imaginarem, ela jovem, ela das crianças, desfilo desde 2002 na Mocidade. Em 2017 tive o prazer de estar disputando meu primeiro samba. Tô indo para a minha 5ª final, de 4 venci 2, graças a Deus. E é isso, gente. Estou aí com a mesma vontade de sempre, como se fosse a primeira vez. Falo em nome da minha parceria, a gente está cheio de vontade de ganhar novamente. Fizemos, como sempre, demos o nosso máximo nessa obra, do nosso jeito. E se Papai do Céu permitir aí, se Deus quiser, a gente vai ser coroado com essa vitória. Você começou em 2017 a disputar, né? A disputa de samba da Mocidade. Então, você tem 17, 18, 19, 20, 22, 23 e 6 anos. Você ganhou 2 vezes. Já foi para quantas finais? Essa é a 5ª. Rapaz, olha para isso. E aí, sobre o samba... E sobre o seu samba, o que é que você tem para falar a respeito dele a princípio? Explanar para a gente de uma forma mais geral sobre como é que a obra foi construída, essa síntese para a gente. Cara, a gente quando é chamado para live pensa em 1 milhão de coisas para falar, né? Mas assim, para não cair no mais do mesmo, de ficar explicando a obra num todo, no ano passado eu achei que era importante por conta até das palavras iorubás, né, que a gente usou no samba. A gente até usou a página, né, Diego Nicolau e Cia, para explicar durante toda a disputa. Mas esse ano foi muito bacana. Esse ano, por ser uma coisa de fácil entendimento, acho que não tem essa necessidade, mas falando da obra em si, eu volto lá no comecinho, quando a gente recebeu o enredo, a gente teve 2 preocupações, que era conversar com o povo ligado ao Nordeste, os nordestinos, e ouvir deles o que eles não queriam no samba, o que eles queriam. E a galera de prontidão falou que o que achava chato no samba era jargões nordestinos, essas coisas. Algumas paradas que às vezes até ferem o ego deles, de achar que se resume a isso. E do Independente a gente ouviu que não aguentava mais ressuscitar os defuntos, né? Que desde 2019 a gente tá nessa vibe de falar de quem já foi. Ai, meu Deus. Ninguém aguenta mais. E aí a gente teve o desafio de fazer um samba, acho que pela primeira vez da nossa parceria, que não mencionasse tão diretamente os nomes, né, da galera que deixou um legado grande aí na Mocidade. A maneira que a gente achou de usar isso foi vinculando algumas particularidades do enredo e a gente pro samba. E é isso, rapaziada. A gente aposta numa melodia que é o nosso estilo, que é de fazer o povo cantar, tanto a harmonia da escola quanto a quadra, né, que é o nosso foco. Quando quer ganhar um samba é fazer a quadra cantar. 2 refrões muito
muito bons para canto, assim como todo samba, mas a gente tentou pegar de novo pela emoção, dessa vez de uma maneira mais poética, usando o samba num todo em tom menor, que também não é uma característica por inteiro nossa. A gente se desafiou, que nem todo ano, e espero que os independentes estejam com a gente, né? Porque estou muito feliz com o que a gente conseguiu construir, e pelas mensagens e retorno assim, da galera, eu acredito que a gente tem boas chances aí de ser mais uma vez o Samba da Mocidade na Avenida. E eu estou confiante, repito, é como se fosse a primeira vez para a nossa parceria inteira. Se Deus quiser, vai dar certo. Ih, o Lula entrou na live. Ah, não, é o E Renato. olha ele aí. Foi mal, gente. Tá tudo acontecendo hoje, meu Deus. Dia corrido, dia corrido. Boa noite. É interessante você pontuar essas questões, porque assim, a minha pergunta inicial seria: você fez parte da parceria que ganhou o Samba de 2019, o Tempo, né, que é popularmente conhecido como o Menino Tempo. Ganhou também o Samba desse ano, que é o Samba para o Oxóssi, o Batuque é o Caçador. E esse samba de 2023, ele tem uma certa característica, pelo menos para mim, que é uma questão de buscar chegar no coração de quem está ouvindo, principalmente do independente, de uma forma mais direta, mais objetiva. Qual foi a diferença de composição desse samba especificamente para esses dois que a gente citou, o samba de 2019 e o samba de 2022? Então, você até é repetitivo, porque tem a ver com o que eu falei, né, um pouco. A gente buscou ouvir, cara, tanto a galera ligada ao Nordeste quanto os independentes, porque a gente sabia que ia ser um desafio. A gente veio de enredos. Em 2019, a gente optou por ligar a de um independente. Elza era muito mocidade. Tinha toda a questão das pautas dela, mas era muito mocidade também. Oxóssi, preciso nem falar. Pô, envolvia a bateria, a batida. Apesar de ter ancestralidade no enredo, tinha muito mocidade também. Esse não tem tanta ligação da mocidade com o local, né? O Alto do Moura, Caruaru em si. Mas a gente tinha algumas sacadas que poderia usar, e ao mesmo tempo a gente ouviu do Independente para não resgatar, né, os defuntos, que a gente fala. E até por isso a gente optou em fazer um samba que pegasse na emoção, mas que não usasse tanto disso. E aí a gente teve esse resultado final de apostar na poesia, né, na melodia para o canto de harmonia, de quadra e tudo mais. E estamos felizes aí, cara. Esperando que dê certo. Show. Vai, Renatinho. Bom, já Renatinho, chego trabalhando. Vamos lá, Richard. Boa noite a todos. Desculpe aí o imprevisto do atraso, mas foi por um bom motivo. Enfim, vamos lá. Richard, eu tive a oportunidade de ir na quadra durante a disputa. Então, percebi algumas coisas lá durante a disputa, enfim, nas passagens, enfim. E aí, a minha pergunta é em torno disso, tá? E aí foi uma percepção que eu tive, mas conversando com outras pessoas que também ou viram o vídeo na internet ou puderam estar lá na quadra, também tiveram essa sensação. Na segunda do samba, logo assim que sai do refrão do meio, eu tive a impressão que em uma das apresentações, se não me engano, antes da semifinal, o canto embolou um pouquinho. Tinha uma tendência de embolar o canto nessa passagem específica, que é um pouco mais acelerada. E aí eu queria saber de você, o que você acha disso? Se você acha que isso pode atrapalhar na escolha da escola. E aí, cabeça? Cheguei aqui. Tava no corre aí. Um abraço a vocês. Então, eu queria saber de você, o que você acha? Se isso é uma deficiência do samba ou foi um episódio específico. Enfim, o que você pode dizer pra gente sobre isso? Cara, vamos lá. A gente tem uma característica com feitura de samba na mocidade, que é muito em cima das caixas da mocidade. E aí eu não vou contar o segredinho que a gente usa quando vira pra segunda do samba,
Mas a gente tem uma particularidade nossa, da parceria. E esse episódio específico vem desde a primeira semana. Na primeira semana, foi mais um desencontro mesmo, porque era a primeira vez que cantava e tudo mais. Alguns sabiam, outros não. E na segunda semana, a gente teve uma apresentação bem ruim, não tem segredo para ninguém. A Sim. gente, depois dela, se reuniu, brigou demais entre si para buscar o melhor. E assim, tem adversário na disputa, né, cara? Eles vão catar o que a gente teve de falha. A falha. Nossos principais adversários pegaram isso e começaram a paular. E a gente teve que dar uma resposta e veio rápido. Na outra semana foi disparada a nossa melhor apresentação, a gente arrebentou. Foi a que teve o canto para a quadra, né? E o próprio canto já sobressaiu em cima disso. Então, foi uma resposta meio que rápida, mas respondendo a pergunta, não tem dificuldade. Assim, a gente falhou mesmo em momento de apresentação. Tá respondido. Respondi. Janinha, Então, eu trouxe meu papelzinho, né? Sabe que eu trago a pergunta anotada. vamos saber se o Richard vai também dar um apelido. Um apelido, né? Eu já ganhei apelido ontem, ganhei apelido anteontem, tô apelidada demais. Então, eu vou aqui, ó. É para eu não me perder. Então, desse ano, né, na disputa de samba, a gente tem o samba de vocês, tem o samba do Dudu e tem o samba do Igor Leal, né? Dessas 3 parcerias. Dentre esses 3, o Dudu e o Igor têm refrões muito fortes, né? Bem marcantes. O refrão de vocês, pelo que a gente ouve por aí, não é uma opinião minha especificamente, mas é uma opinião que eu já ouvi em vários lugares, é o refrão que seria menos marcante, menos impactante dos 3. E aí tem quem defenda que esse samba não tem momentos de explosão, o samba de vocês nem o refrão é explosivo, e que isso poderia tornar um samba chato, né, enfadonho. E aí, muitos também defendem que a escolha do samba tem que ser pensada por conta. Aliás, foi dito isso ontem aqui pelo Simpatia e anteontem pelo Igor, né? Se pensando no dia e no horário, né, na posição de desfile da escola. E que por a gente ser a terceira de domingo, a gente deveria ter um samba mais para cima, mais alegre, mais explosivo. E pensando dessa forma, o samba de vocês não seria a escolha ideal, porque ele não é o samba mais explosivo dentre os 3. Então eu quero saber que, sim, o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que isso vai pesar na escolha da escola, e o que vocês acham dessa crítica? Vocês concordam ou não? Assim, vamos lá, por partes. Eu falei pra caramba. Eu discordo do não ter momento de explosão, né? Porque a nossa resposta foi sempre na quadra. Enfim, só assistir os vídeos aí. Em relação a ser mais animado ou não, assim, a proposta. A gente tem um samba em tom menor. Todo samba que você escuta em tom maior dá a impressão de mais animação, né? Animação. Mas isso é relativo pra caramba. E o que eu te falei lá no começo. A nossa obra, desde o princípio, valoriza principalmente o canto do componente. A gente, quando faz pensando na quadra, que é o nosso diferencial para tentar ganhar, né? Para entrar numa disputa e vencer. Então, não tem essa preocupação em um ou outro ser mais animado ou ter um momento mais oba-oba, eu não sei como se identifica. A gente entrou numa proposta de fazer poesia, levou isso durante a obra toda e, assim, não acho que o nosso refrão seja menos animado que os outros. Pode não ser oba-oba, mas tem a segurança de que vai ajudar o canto, que nem qualquer outro aí, os adversários. Só é de uma maneira bem diferente. A gente quis usar a poesia, explorou o enredo, vinculando a mocidade do nosso jeito, né? A gente busca achar sacadas, talvez não estejam na sinopse, mas que tenham a ver com o tema, com o momento do desfile, com o setor. E aí usar isso para pegar o emotivo do independente, que já é muito característica nossa. E é isso, assim, eu não acho que o nosso samba seja menos que os outros em relação a canto, quadra. Tem como resposta a apresentação, convido a galera a assistir o YouTube.
E é isso, é por aí. A gente está tentando buscar sempre um samba que ajude a harmonia. Dentro É, disso, eu. É, ah, a gente pegou, cara, no início do samba, é bom falar, a gente mudou a nossa característica num ponto por conta de justificativa. A gente abre a melodia pensando no componente no começo do samba. E se você pegar vídeo de apresentação nossa, os momentos que o canto é mais alto é na primeira do samba. E é totalmente diferente do que a gente já vem fazendo em relação a isso. E, assim, então não preocupa a gente, pelo contrário. Se a gente está na final é porque o canto foi valorizado, alguém lá curtiu e tomara que dê certo aí. eu trouxe essa pergunta porque se a gente voltar na disputa de 2022, né? O samba de vocês era criticado por algumas pessoas que criticam, que hoje torcem para outro, e ele era criticado justamente porque diziam que o refrão, o Arerê com Morodé, era oba-oba. Não me bata. Que era um refrão oba-oba, o Arerê com Morodé, né? E alguns chamavam de axé. Eu lembro que eu trouxe esse questionamento para você o ano passado, que chamavam o samba de vocês de axé. E aí as mesmas pessoas, às vezes, que criticaram o Arerê, hoje, por exemplo, gostam de um samba mais para cima, que outras parcerias já chamam também de axé. E aí, por isso que eu quis trazer esse questionamento para vocês. Por que essa mudança, né? Porque saíram, abre aspas, do axé, porque aquilo não era axé, para essa coisa mais melódica, mais de tocar mesmo no independente. Aí eu entendo o seu posicionamento. Mas o torcedor é bem louco mesmo. Mais ou menos também, esses aí, em especial. Mas sai carro de boa. Vai, Lineker. Richard, você acha que as mudanças que foram realizadas pela escola da eliminatória para a versão que vai ser apresentada agora na final afetou o seu samba de alguma maneira, de forma prejudicial, de forma benéfica? Cara, assim, a gente faz um samba imaginando que esteja por completo dentro de um projeto, né, da escola e tudo mais. E aí a Mocidade, esse ano em especial, resolveu fazer as alterações das 3 obras antes da final, né? E se eles entenderam que aqueles momentinhos de letra ali tinha necessidade de mudar, cara, não tenho que me opor. Sim, ano passado eu fiquei bem puto, já falo logo. Eu também. Mas eu tô sendo bem sincero com vocês. Eu particularmente gostei muito das mudanças. Eu acho que foram as mudanças mais acertadas, foram as do samba de vocês. Principalmente a parte que inseriram o nordestino lá, que ficou perfeito. Então, o lance do nordestino pega até um momento, né? Tanto político quanto de regionalidade. Acho que foi um acerto imenso. Talvez a gente nunca... É aquilo, né? Por isso também, quando a gente faz o samba, a gente pega a opinião de uma galerinha de fora, porque é importante a gente ter uma coisa fora da casinha do que a gente está pensando ali. E naquele momento de fazer o samba, a gente não pensou nisso e graças a Deus que quando foi agora para a alteração, né, a gente teve essa ideia em comum acordo com a escola, eles aceitaram e o lance do andarilho não estava dentro tanto do tema como eles imaginavam e assim... Gostei dos acertos, minha parceria num todo. Esse ano não reclamou. Ano passado a gente reclamou pra caralho. E a gente tá felizão, cara, com as alterações e espero aí que funcionem mais e mais, né, com a vitória. E eu vou do andarilho, porque eu discordo que ele não tenha pertinência. Porque se a gente parar para analisar, por exemplo, a movimentação que existiu ali, por exemplo, em 1915, que Raquel de Queiroz vai até escrever o 15, que se tornou uma grande obra retratando aquela movimentação dos retirantes que saíam do sertão, do Agreste, para o litoral em função da grande fome, da grande seca. A gente teve realmente andarilhos que marcaram... Não deixa de ser uma coisa nordestina, né? Exatamente. E o próprio Manuel Edócio retrataram bastante isso na arte figurativa deles. Então, assim, o nordestino foi muito bem-vindo, porque coloca a obra de vocês
muito bem inserida no momento contemporâneo que a gente está vivendo, né? A gente sabe que as discussões estão em polvorosa, está muito quente, né? Essa questão toda, eu acho que foi um grande acerto. Mas eu acho que também não seria um equívoco se o Andarilho tivesse permanecido na letra original, oficial, digamos assim, já que era original, né? Eu Olha concordo só. com você, mas isso aí não foi a gente. Tem uma galera aqui pedindo para voltar o quem foi quem fez. Foi Deus do Barro, né? Que foi retirado. Foi a única reclamação que a galera ficou assim mais Vou chateada. convidar aqui, ó, a harmonia, a direção, quem tiver aí, ó, pode convidar aí no chat para entrar na live também. Dá expurro neles. Inclusive, hoje eu vi, né, um trechinho de uma live do Tribuna, eu acho, do samba, reclamando, né? Porque eles estavam lá cantando samba, e alguém falou: ah, não, mas a Mocidade tirou esse trecho do quem foi, quem fez, e deixou sem a perguntinha, a repetição. Aí o pessoal, burra, 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 porque de fato era um trecho bem bacana. Bem legal, assim. Eu não sei, Então. eu vou perguntar isso pro Richard, que tem muito a ver com essa questão que a Jana colocou. O samba de 2012, da Vila Isabel, 2012, o samba de lá, que é o samba de cá, ele tinha a questão de um canto e um contracanto, né? Que eu acho que o samba de vocês resgatava de uma forma bastante interessante, né? Quem foi, quem fez, foi Deus de Barro. Então, assim, eu achei bastante um equívoco ter retirado essa parte, porque eu acho que era justamente o diferencial da obra de vocês dentro dessa final que a gente tem 3 sambas que são tão diferentes, mas também não tão destacáveis entre si, né? Cada um segue uma linha de narrativa, mas não tem um momento tão destacável assim, e para mim esse era um momento que o de vocês estava mais à frente. Ah, cara, assim, a gente entende a escola porque uma das defesas, assim, em conversa, se vocês pegarem o ano passado, a gente tinha uma troca só de palavra no refrão do meio, se eu não me falha a memória, que era dos orixás, e alguns componentes erraram isso durante o desfile. Acho que não foi despontuado diretamente, Não. mas Não. corria-se o risco, porque se vocês pegarem os vídeos de apresentações nossas, o povo não canta quem fez do meio, que é o Contracan. E aí, eu não posso sacrificar um trabalho de harmonia por inteiro por conta de uma vaidade minha ou da parceria, entendeu? Sim. A gente aceitou. Então assim, teria sido uma escolha técnica, né? As outras mudanças foram tão pertinentes e eu não tive como, nem eu, nem nenhum dos parceiros, ser contra, porque era algo assim de se entender, sabe? Tem que pensar na escola. Como eu disse, a gente fez pensando no canto, na quadra e no componente, não tem por que a gente se opor. Claro. Respondido, Cássius? Isso é uma coisa que eu percebi também. Porra, Eu não é nada, não. Ainda entra na live. teve uma dificuldade. Teve uma dificuldade. Entendi não, Renato. Travou, Rê. Repete. Acho que Renato travou. Renato Ih, tá foi. congelado no Lula. Hoje é a vez dele. Então segue aí, Lili. Ah, não, acho que ele voltou. Ele voltou. Não voltou. Tá travando ainda, Rê. Tô ouvindo nada do Renato. Elas cantavam as duas passadas de uma Ele forma. desistiu. Vai, Lili, que você então, quando ele voltar, ele pergunta. Do modo certo. Então, enquanto o Rê... Eu particularmente amava essa resposta, né? Essa pergunta, essa reorganiza resposta, mas o meio de campo dele aí, eu vou talvez a continuar escola nessas tenha escolhido alterações. o melhor para Eu acho harmonia. que Não dos sei, 3 sambas, pensando já no... o seu não foi o que teve a mudança mais prejudicial. Eu já vou deixar bem claro aqui que para mim, a gente até falou Foi do Igor. Gabriel, na terça-feira, a parceria do Igor Leal para mim foi a que mais sofreu com a alteração, porque eu acho que realmente empobreceu a letra final. Mas o de vocês, em que pese tenha algumas alterações, inclusive em praticamente todos os momentos do samba, a gente tem alteração no verso 1, alteração no refrão de meio, alteração no verso, na estrofe 2 e no refrão principal. Por exemplo, a alteração que foi feita no verso 1, legou sua missão, plantou sua missão, eu achei bastante interessante. No refrão de meio, matizado no jarro, foi transformado também gostei. em seu legado, eu também achei bastante positivo.
Eu acho que tem uma pertinência com a transferência de conhecimento e justamente que o refrão atual tem, né? Do legado do artista, do gênio italino. E aí Não dá. a gente tem a retirada. A gente tem a retirada do contracanto da parte final, né? Foi quem fez. E tem duas alterações que eu queria saber a opinião específica de vocês. E para mim, não alterou bastante coisa, não. Eu achei até curioso ter havido essa alteração aqui, que foi na Do Alto do Moura. A massa deixa arder o massapé lá no alto do meu Moura, um pedacinho de fé, que virou lá no meu Alto do Moura. Você compreendeu essa alteração? Você achou ela significativa? Porque para mim não fez diferença prática nenhuma. Então, eu também achava que não fazia diferença, mas veio uma explicação também muito pertinente. O Alto do Moura... o Alto do Moura é um... Entenda-se como um bairro, né? Então, Sim. Você, no lugar certo da palavra e de frase, não pode falar no alto do meu Moura. Não é algo que você pode... Não é o Moura que é um lugar. O Alto do Moura por inteiro é um local. Não sei se vocês estão compreendendo. Era assim, podia ser interpretado como algo poético, mas a grosso modo de escrita é errado. Não sei se vocês estão compreendendo. É como se eu, em vez de colocar meu Rio de Janeiro, colocasse Rio do meu Janeiro. Puta que pariu. Aí, melhor que eu falando. Eu entendi. Porque você não pode falar isso, aqui, ó, bonitão aqui, ó. No Padre do meu Miguel. Tipo isso. Entendi. O Alto do meu Moura não existe. A poesia, de repente, poderia levar isso. Sim. Você pode falar de alto, lugar alto, é num alto lugar, mas a grosso modo estava errado mesmo. Por isso a mudança. Show. Não tinha parado para pensar nisso, mas foi. Passou. Conseguiu voltar aí? Ih, Renato tá no ponto chique ainda. Renato, adorei. O Renato tá mais travado que o nosso abri-alas. Eu amei. Dá notícia. Ih, tá. Oi? Acho que agora foi. Vai, Renato. Tá bom agora. Não tá travando. Agora a gente tá no meio do desfile. Fala aí. O Abriala já deu mandada. Pode ser que pro final... Desacoplou, bora. Tá andando. Ih. Eu acho que intervi porque deve ter travado. O dele tá mudo, eu acho. Não, falou. Deu pra ouvir aquela hora? A questão do... Não. Agora deu. O refrão do meio? O que eu ia endossar era exatamente isso. Na quadra, uma das percepções que eu tive é que realmente, antes da mudança, a pergunta e a resposta do refrão do meio dava uma travada. E isso era perceptível em algumas passadas. Entendeu? Então, talvez... travou. Já pensando no futuro, quem sabe... Caso... Foi em cima disso mesmo a mudança, porque eu acho que ali durante as duas apresentações que teve canto, eles tiveram essa percepção, né? Acho que nem eu tive, mas depois vendo os vídeos, realmente o povo cantava direitinho o corpo do refrão, né? Mas quem fez de resposta passava. E aí, se imaginando num desfile, é letra de samba, né? Se não canta, despontua. Então, não tem muito que argumentar. Aline, que tu tá com as perguntas aí na tua frente que eu sei. Com certeza. Essa pergunta seria a minha primeira pergunta, na verdade, e ela diz respeito a recorte narrativo. Como eu já ganhei a fama de ser prolixo nas minhas perguntas, eu vou ler ela o mais objetivo possível, e aí, se você não entender, eu reformulo ela. Mas a pergunta em tese é essa daqui, ó. Mano. O samba de sua parceria apresenta recortes narrativos bem específicos, a exemplo de A Lida para Viver, da Lama Renascer,
e sobretudo aquele do refrão de meio, segue o carro de boi, o peão no barreiro. Tratando-se de um samba com um enredo tão particular, e nesse caso destacando a identidade do nordestino, a opção de usar muito do olhar cotidiano do sertanejo poderia ter sido superficial, algo que não foi. Quais as dificuldades de se conduzir a composição de um samba que requer um conhecimento tão específico sobre uma determinada região, um determinado povo, quando você não mora nesse local? Vocês entraram em contato com alguém do Alto do Moura, alguém do sertão pernambucano, para poder passar para você esse aspecto que, para mim, foi tão bem empregado na obra de vocês, que é o olhar cotidiano, como se vocês estivessem em loco, observando o que acontece para poder absorver na letra de vocês? Cara, tem uma coisa que a gente se apegou muito no início da feitura. Acho que eu falei aqui no começo, né? De conversar com o nordestino. Foi. E aí, além do lance dos jargões, que muito incomodam, a gente percebeu que eles tratavam as coisas com muita figura de linguagem. Não sei se vocês vão conseguir captar, se vai ficar muito subentendido. Figura de linguagem é a imagenzinha lá da Maria, tanto como santa como bonequinha. O carro de boi é um bichinho muito específico que tem no artesanato também. E também tem o carro de boi verdadeiro, o boi puxando o carro. E assim, a todo momento que a gente pôde fazer essa menção em dois sentidos dentro do samba, tanto quanto aos pedacinhos de artesanato, quanto ao dia a dia, ao cotidiano, a gente tentou empregar ali da melhor maneira possível. E assim, essa é a maneira que a gente tem de colocar a poesia, o fora da caixa, dentro do que já existe. A gente estudou também bastante as músicas que eram ligadas ao tema. Tem uma bem famosa que foi passada a todos os compositores, alguns usaram. Deus do Barro. Isso, Deus do Barro, perfeito. A gente, além dessa, estudou outras e foi mergulhando tanto nesse universo da figura de linguagem, né, que a galera de lá mencionou, falou, quanto das músicas. Foi um comum acordo assim, das coisas. Entendi. O João Pedro mandou essa pergunta aqui. O que os versos Senhor que fez da arte mundaréu, em suas mãos Padre Miguel concebeu a criação, quer dizer especificamente? Para mim ficou confuso. Então, quando a gente pega o enredo, a sinopse, na verdade não é uma brincadeira, né? É um uso de Deus em forma do próprio Vitalino, e ele é tratado como uma divindade maior do legado que é deixado pertinente aos filhos, netos, a galera que segue com o trabalho dele. E se ele é tratado como Deus, a gente tem ali no começo de desfile, que eu acho que todo mundo usou, a pertinência de usar as mãos, a criação, o princípio, né? O pó da terra, o começo. E a gente usou dessa figura de linguagem a própria escola, que vai estar desfilando o enredo, que vai estar desfilando o Vitalino. E é o que eu falei, em todo momento a gente usa a mocidade junto ao enredo de uma maneira que a gente tem de ser poético, que não é aquele grosso, que é o enredo, jogou ali e vai. Não, a gente tenta fazer a síntese do enredo escola, enredo escola. Essa é a nossa identidade até de fazer samba. Entendi. Lineker. Só esclarecer rapidinho, a música que você citou agora há pouco, né, o Deus do Barro, é do Petrúcio Amorim. Só dá o crédito para o compositor, já que a obra dele foi tão usada e é tão citada pela gente nas lives. Petrúcio Amorim é o nome do artista. Manda, Jana. Tem uma pergunta aí, você tá com a lista na sua frente, que foi a pergunta do Júlio, que já que ele tá dando significado de... que é uma pergunta que... Deixa acabar a disputa que vocês vão ver eu xingando ele. Que fala dos pés, que ele não entendeu o verso que tem os pés, que ele queria entender o significado dos pés. Tá aí a pergunta, porque eu não tá aqui na minha frente. É a pergunta de Júlio. Foi leve, tá? Tem... Tá aí a pergunta.
Tem a pergunta Peraí. especificadinha ou posso falar? Tem. Ele vai ler para você, que tá na frente dele. Tô Tá bom. procurando aqui porque tem 8. É uma Ah, tá bem aqui. curtinha. Quero entender o que significa aquela parte. No céu que moram pés. Que pés são esses? Foi apenas para rimar com raiz? Ué, mas pé não rima com raiz, não, Júlio. Pô, tá compositor. Foi o que eu pensei quando eu vi a pergunta, mas eu queria ouvir da boca de Vamos lá. vocês. A gente quis usar o grosso do nome do tema, né? Que é Terra de Meu Céu, Estrela de Meu Chão. Em alguns momentos do samba, sem que fosse usado diretamente, porque mesmo que 2018, eu acho, no ano da Índia, a gente usou o nomezão assim no refrão e a gente foi criticado pra caramba, apanhamos a beça, no ano que tinha um samba espetacular. Enfim, e aí os dois momentos que a gente usa o nome do enredo de maneira poética é esse e na entrada da segunda ali. A gente molha Pedro Minha Terra, Chão de Estrelas de João. Isso. E respondendo ao Júlio, o céu que moram pés, onde ficam as estrelas? No céu. O céu que moram pés é o chão, é bem fácil de entender assim. Ele entendeu sim, mas... Júlio. Licenciou na poética aí, hein? Respondido, Júlio? Acho que sim. Richard, a gente sabe que a escola alterou os 3 sambas finalistas antes da própria escolha propriamente dita, mas chegaram aos nossos ouvidos aqui, no nosso radar de rádio peão, que houveram algumas palavras que aparentemente foram... Foi pedido que elas estivessem sugeridas, né? Uma sugestão. Sugeridas a fazerem parte. Vou precisar da me letra do despedir de samba. você, tá bom? Você... Vou continuar acompanhando daqui. Acho que o Renatinho tá indo, né? Renatinho falou que vai o Renatinho, partir. ele tem a final da Beija-Flor, né? Mais tarde. Todo mundo em Nilópolis hoje. Gente, vocês também daqui a pouco estão lá, saindo. né? Vão acompanhar lá, vão acompanhar de casa ou vão acompanhar em loco? Vão para Nilópolis? Tô decidindo aí. Vamos lá, vamos... Eu vou pra minha cama dormir, porque amanhã às 5h30 da manhã eu tenho que trabalhar. Igualmente, somos assalariados, né, Jana? Cara, Mas retornando aí, a gente recebeu essa informação de que algumas palavras foram sugeridas, como perfeitamente colocou a Jana, para que fizessem parte do samba. Você poderia dizer, obviamente, se você se sente confortável, quais foram essas palavras e se houve alguma explicação do porquê que elas seriam pertinentes a estarem obrigatoriamente dentro do samba? Então, primeiro que não teve palavra sugerida. A galera que faz samba aqui no Rio de Janeiro sabe que os estúdios são bem apertados de horário, assim, e a gente conseguiu gravar a grande maioria da nossa obra num dia, só que a gente queria dar um brilhozinho, um lance de sanfona, harmonia, aí a gente deixou algumas opções de letra já na primeira gravação, e se eu não me engano, no dia da entrega, na parte da manhã, a gente foi lá para confirmar algumas coisas, para terminar um trabalho de harmonia também de corda. E assim, a gente tinha algumas opções de letra dentro daquilo já gravadas. Acho que até o menino do vídeo, quando postou lá a descrição, postou uma antiga nossa. Não teve. A letra tá diferente, realmente. Estava diferente Isso. A letra de vocês. A gente só usou constatado do isso. estúdio mais um dia, porque a gente precisava finalizar a gravação. Mas não é até antiético a galera assim, indicar a palavra, porque senão aí não tem composição. E a gente fez do nosso jeito e optou por algumas coisas em ser mais ousado, outras numa zona mais tranquila. E foram, assim, pouquíssimas... Se vocês pegarem a letra aí que tá também, são coisas bem pontuais mesmo. Eu comparei, eu fiz esse comparativo. Poucas coisas, assim. Foi em cima disso. Falando nisso, é uma pergunta que eu fiz para a Simpatia e fiz para o Gabriel também.
Dessa vez, né, a gente teve muito pouco tempo entre a divulgação do enredo, da sinopse e a entrega dos sambas. Esse tempo reduzido para vocês fez diferença? Foi prejudicial ou não afetou em nada? Então, lógico que o ideal é que tenha sempre mais tempo, né, que a gente gosta de trabalhar, mas desde o princípio de lançamento da sinopse, assim, fazer samba para a mocidade é tanta prioridade para mim quanto para o Diego, pro Cabeça. Então, é o famoso pintou a mocidade, a gente larga tudo, entendeu? Todo mundo sabe que eu coloco samba em outras escolas, mas dedicação total é aqui. Assim, pode interferir porque sempre com mais tempo, Melhor. talvez a gente aprimore em tudo na vida, né? Mas teve dedicação normal, como em todo ano. Isso aí não interferiu em nada, pelo menos na nossa obra. Show. Richard, eu estava lendo a sinopse novamente para fazer essas lives com as 3 parcerias, né? E na leitura tem um termo que para mim ficou bastante destacável e eu fui pesquisar para saber o que se referia, que é a greda. Dos 3 sambas finalistas, o samba de vocês é o único que pesca esse termo diretamente da sinopse e coloca na letra do samba. E aí eu vou fazer a pergunta mais bem formulada, que eu já tinha feito antes, porque eu achei muito curioso o que a greda significa e uma pertinência que ela possivelmente teria com a mocidade. A greda é um tipo de argila sintetizada como barro absorvente de um amarelo oportunamente esverdeado. A referência a esse tipo de material, também em base da arte figurativa, foi praticamente encontrado somente na sua composição. Inclusive, a camisa de sua parceria tem um tom muito próximo da greda, que é popularmente conhecida e vendida nos mercados para que os artistas possam realizar arte figurativa. Houve a ideia de incorporar o termo pela relativa pertinência com a sugestão com a cor da escola? Então, não teve essa ligação com a camisa, não, mas com a escola, sim. A camisa foi um outro trabalho, não tem muito a ver com samba. É uma coisa... Inclusive, a nossa logo é feita pela Oradia, eu não sei pronunciar o nome dela. Diz que ela tá aí na live, arrebenta. Tá Enfim, sim. O lance da greda foi por conta do... Na verdade, se você olhar as imagens, é um amarelo para esverdeado, não é amarelo, é mais esverdeado. Isso. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Tudo que pudesse vincular a mocidade, a gente usaria. E por ser uma palavra que nós entendemos ser bonita e não usual no samba enredo, a gente optou por colocar e a galera curtiu aí, foi pesquisar depois. E acho que deu certo, né? É uma palavra que se remete ao próprio barro, mas de uma maneira diferente, não muito usual. Eu achei muito curioso, porque, assim, a palavra estava lá na sinopse, né? E é uma sinopse relativamente... É uma sinopse relativamente realizada com uma dimensão não tão longa, mas também não tão curta. Eu acho até a dimensão da sinopse boa, mas que tem termos de uma série de informações que os compositores eles podiam pescar aquilo que fosse mais pertinente para a linha de raciocínio da criatividade que eles tivessem. E de forma bem peculiar, o samba de vocês é o único que utiliza a greda, né, como referência. Isso para mim foi bem destacado. Mas partindo para a próxima pergunta, houve uma alteração da letra na sua parceria que muitos consideraram especialmente oportuna pelo momento em que se discute pertencimento regional e, sobretudo, respeito às regionalidades. Essa alteração ela foi realizada com consulta? Como foi o processo de inserção da palavra na letra do samba? Cara, todas as alterações feitas foram em conjunto com a escola das 3 parcerias. Eles mostravam a gente o que precisava ser mudado, davam uma opinião sobre o que poderia ser e também davam a liberdade para falar, vocês têm alguma coisa aí que seja, porque fala, né, que se for pertinente, vai ser a mudança. O que tem não pode ser, a grosso modo, entendeu? Tem que ter a mudança ali nesse local específico. E aí, um dos nossos parceiros levantou a bola do nordestino ali, na hora que a gente não teve, como eu falei,
essa inteligência na feitura original, mas ali no que incomodava, que era o andarilho, ele teve a perspicácia de fazer, falei bonito, né? Aqui o parceiro. Aí Mandou bem, mandou bem. mandou, ele é fera. E aí a gente achou pertinente por causa do momento, né? Tanto político quanto dessa lance da regionalidade. E colocou ali, a galera curtiu pra caramba, teve uma aceitação boa, graças a Deus. Pergunta, Jana. Tô só ouvindo. Tô calmíssima hoje, plena. Graças a Então eu Deus. vou partir. Então eu vou partir para a próxima. Eu gostei das perguntas densas, viu? A mocidade, Richa, ela já referenciou diretamente o artesanato do mestre Vitalino em algumas oportunidades. Eu treino na academia ouvindo samba enredo, e aí disponibilizaram aí os sambas de 75 até 2022, né? Foi. No canal da Mocidade. E aí eu voltei a ouvir esses sambas todos aí. O samba de 78, dos mestres Dominil e Santos de Loyola, ele faz uma referência, né, a Vitalino. Tem também o samba de 2007, Futuro no Pretérito, uma história feita à mão, que também tem uma referência à arte figurativa, um samba do Martinho Marino, do Toco e do Rafael Só. E o samba de 2014, do seu parceiro Diego Nicolau, em parceria com Gabriel Teixeira e do Nobre e outros, né? Que falava também sobre Vitalino. Sobre Vitalino. De alguma forma, essas obras, elas foram referenciais, catalisadores de ideia, de sugestões, para que vocês construíssem parte da obra de vocês? Não. Assim, o Brasiliana é um samba muito bonito, é até pouco cantado na Mocidade. Sim. Concordo. Bem bonito. Pernambucópolis também, muito bonito, mas tem uma vibe totalmente diferente. Não é mais animado, é uma outra vibe, é um outro enredo, né? Uma outra proposta, né? 2007 não é nem legal. Marino Enfim, a galera não canta tanto, né? Não é tão aceito assim, bem aceito pela torcida. Então, para ser bem sincero, não teve referência nenhuma de samba da Mocidade, não. A gente mergulhou muito nas músicas. Um samba que a gente ouvia, que tem... não sei se a galera... Eu não sei nem o ano, é aquele do Império da Tijuca, né? Acho que é 70 e alguma coisa que foi regravado depois. Ele é muito famoso aqui no Rio de Janeiro. É um samba antigão do Império da Tijuca. Ele foi até... Foi gravado em 2009. E ele é todo regravado. poético, menor também. A gente tentou pegar algumas referências. Não tem nada de palavra direto, mas a gente mergulhou nesse samba aí. Acho que foi o único também. A gente pegou muita referência das músicas mesmo. Pô, legal. Show. Curiosidade legal vocês terem utilizado esse samba do Império da Tijuca, ainda que parcialmente, não em letra, mas talvez em um traço de melodia, como referência. Eu acho que é interessante. Tem uma pergunta aqui do Paulo, que é: vocês utilizaram o Quem é de Oxóssi é de São Sebastião? Quem é de Oxóssi é de São Sebastião em 2022? E agora em 2023 vocês trazem na parceria de vocês o Alumia o Teu Povo em Procissão, Alumia o Teu Povo em Procissão. Vocês não acham que essa repetição poderia prejudicar a nota da escola no quesito samba enredo, por manter um traço de composição que talvez fosse entendido como menos inspirado, ou enfim, por não ter criado um complemento a esse trecho específico e ter optado por repetir? Não, assim, a gente tem uma característica muito de fazer sambas com afirmação, né? Normalmente sambas nossos têm mais de o comum, padrão, 2 bis. E quando não é isso, a gente brinca com a letra em trocadilho, repetindo trocadilhos no mesmo corpo de samba. Cara, assim, e é diferente, porque o Quem é de Oxóssi é de São Sebastião era uma nota em maior que virava para menor, e o Alumia o Teu Povo em Procissão é todo em menor. Assim, a única coincidência é de ser no mesmo momento ali do samba, né? Que é uma característica nossa de não deixar a segunda do samba cair, de explorar o canto da escola, mas não é igualzinho, não. Pelo menos em tonalidade, harmonia, não é igual, não. A gente usou uma característica nossa.
Ainda que fosse igual, o julgamento de samba não é comparativo com o ano anterior, né? Não é não. Ele não vai, eu vou descontar aqui um décimo da mocidade porque ela fez igual o ano de 2022. Eu nunca, bom, mas eu acho que nunca vi isso, né? Exatamente. Então, acho que O que a gente pode tirar assim de lição do outro ano são coisas que vão ter todo ano. Tipo, a gente ficou bem puto com a justificativa de que a cabeça do samba da gente era grave. E aí isso a gente estudou, botou. Tanto que a cabeça do samba desse ano, nossa, é totalmente diferente. E eu acho que eu falei aqui no começo, a gente valoriza o canto do componente. Pegar os vídeos aí quando larga pra torcida, né? É a parte que ecoa, que a gente fala. Que tem as notas extensas. Tem o povo Que gosta fez de da cantar, é bom. em suas mãos, Padre Miguel. É mais espaçado É tão do que bom, o que a gente fez característica no Oxóssi, por exemplo. show. Respondido já, né? Sim. Richard, o samba de 2019, da parceria de vocês, ele teve 4 notas que, para mim, particularmente, são bastante questionáveis. Ele recebeu 9,9 4 vezes das 4 notas que tinham à disposição a serem conferidas ao samba. Já o samba de 2022, que também é um samba vencedor da sua parceria, das 5 notas que a gente tinha para receber nesse quesito, 3 foram 10 e 2 foram 9,9. E aí teve o descarte de 9,9 e a gente perdeu só um décimo. Que eu também questiono bastante, sobretudo em relação às notas do samba de 2019. Vocês, não sei se acontece isso, a pergunta é justamente nesse sentido. Vocês, em algum momento, já sentaram para pensar se há, por parte do julgador, uma implicância com o tipo de composição que vocês elaboram e defendem na feitura do samba e na apresentação deles para a escola, já que a escola opta por esses sambas, e a gente teve, das 5 notas válidas desse ano, menos 2 décimos, e do ano de 2019, menos 4 décimos. Então, até tem uma distância aqui. Teve um desfile no intervalo entre os dois, né? Da Elza, que não foi um samba nosso. No caso de 2019, tinham coisas coerentes. Assim, a nossa parceria entende que deveria ter notas melhores, talvez num todo, mas não teve... Assim, a gente não pode ser soberbo de achar que tudo foi uma maravilha, não. No ano de 2022, como eu mencionei aqui, teve o lance da cabeça do samba, que eles entendiam ser grave. Assim, pra mim foi pelo em ovo, mas a gente busca melhorar. A gente tem que melhorar. Sim. Se eu Sim, perfeito. pegar para fazer samba, estudar o que tá me paulando, eu vou apanhar sempre. Em nota. Trouxemos um diferencial em cima disso. A outra justificativa, se eu não me engano, do Oxóssi foi no mesmo jurado que tirou ponto da Grande Rio e deu nota alta para sambas super questionáveis, assim. Portela. Num consenso do mundo do samba, assim, off jurados, a gente achou as notas preconceituosas mesmo, porque foram em cima dos 2 temas afro, só neles. E a justificativa é um absurdo, assim, fala que a melodia não roda. Pô, a melodia do samba do Oxóssi é pra tudo que é lado. É uma variação maluca, o cara falou que era repetitiva a melodia, então... Não, inclusive o cara deu 9,8 para Grande Rio. Ele falou a mesma coisa da Grande Rio. Mas para Grande Rio foram 2 décimos a menos que podiam ter custado, inclusive. Mas a justificativa é a mesma. Ele falou que a Grande Rio era repetitiva. Eu achei, assim, eu não sou estudiosa, assim, mas eu achei o julgamento de samba de 2022 muito questionável, no geral, assim. Houve umas notas muito esquisitas, né? Eu não consegui... E as justificativas não faziam sentido, porque a nota esquisita com uma justificativa que faça sentido, a gente nem questiona. Mas eram umas notas estranhas com justificativas que foram piores ainda. Então, às vezes não dá nem para levar muito a sério. Claro que vai ficar lá marcado que o samba foi 9,8, foi 9,9.
mas são umas justificativas que não são plausíveis, né, na verdade. Tapafúrdias, completamente. E aí, nesse sentido, tem duas perguntas que se ramificam. A primeira tem uma independente amiga minha que tatuou trecho do samba de 2019, e o samba de 2019, talvez dos últimos 10 anos, e eu vou colocar inclusive dos últimos 20 anos, seja o samba que a mocidade mais tem em reproduções de stories, de reels na internet. É o samba que mais ganhou apreço da torcida, da comunidade, assim, no sentido de que tem pessoas, não é só essa amiga minha que tatuou, mas tem outras pessoas que tatuaram, que referenciam esse samba. É um dos meus sambas favoritos dos últimos 20 anos da mocidade. E a gente tem essas justificativas que foram dadas. Você tem compreensão do tamanho que esse samba, já saindo desse samba de 2023 e indo para o samba de 2019, você tem compreensão da importância que esse samba tem para tanta gente, já pelo significado que ele tem em respeito ao tempo, em saudosismo, em relação à vacância temporal e tudo mais que acarreta para a nossa saúde, enfim? Acho que eu falei em alguma live, não foi no Independente da Identidade. Esse samba, aí eu vou falar do meu lado pessoal, do particular. Ele foi inspirado, o começo do samba, Diegão deve estar vendo aí, foi inspirado em mim, então não tem nem o que falar. A criação dele mexe muito comigo. Foi um começo de samba que o Diego aprontou, e acho que tem o áudio 5 horas da manhã, e comecei a chorar e a gente seguiu pro samba. Olha lá, muito tempo. E nesse sentido, a gente tentou pegar pela emoção, porque era um enredo até certo ponto questionável pelos independentes. Acho que todos os enredos que tiveram do Lousada, a galera pegou um pouquinho no pé. E esse também estavam pegando um pouquinho no pé, e a gente falou, pô, cara, se o enredo não agrada tanto, que a gente não abraça a ideia de bebe da fonte do Altair de anos anteriores, que saiu um pouquinho da casinha de sinopse, e tentou criar algo próprio para dar uma identidade ao desfile da escola. A gente fez isso, né? Deu certo, vencemos. As notas eu acho que não foram em cima disso, do lance de enredo, mas muita gente assimila isso, liga isso. Enfim, em relação, tu falou aí da tatuagem, mandar um abração pra Labib, cara. Eu sei quem é da tatuagem. Gente boa demais. Gente boa mesmo. Doente que nem todos Assim, nós. Doente cara, não, imagina, saudável. Você vê uma obra sua sendo tatuada em alguém. É uma parada de outro mundo, cara. Uma realização. Eu tenho vontade de tatuar e não tatuei ainda por motivo religioso, mas, cara, quando tu vê a coisa acontecendo assim, nesse sentido, é o que você falou, o Independente talvez não ache o melhor samba dos últimos anos. Acho até que tem melhores. Olha pra aqui, ó. Tempo que faz a vida virar saudade. Cara, quando chega nesse texto, não tem que não se emocione, cara. A gente tá falando aqui com a Esse samba Frozen, pega tá? na Eu sou... emoção, ele não é o mais bonito, mas dos últimos tempos eu acho que é o mais emocionante, se assim posso dizer. eu acho que o muito samba... emocionante, muito. eu acho que o samba, né, ele é uma coisa bem particular mesmo, a questão disso. Eu conheço gente que chora ouvindo Menino Tempo, né? Fica quieto, Cassius. Eu vejo gente que Tá chora. vendendo meu peixe, ele falou que tem mais tatuagem. Uhum. E assim, e eu acho que isso é tão pessoal, né? Porque tem trechos de sambas que às vezes não são nem sambas maravilhosos, mas que pega assim lá no teu profundo. E o Menino Tempo, ele tem uma galera assim que é mocidade desde pequeno, que frequentava quadra e que se vê naquele samba, né? Então, por isso, eu acho que ele causa essa emoção assim nas pessoas, né? E aí, aproveitando a acho que o sentido oportunidade... todo dele é em cima disso, né? Pode concluir. Que saiu o áudio um pouquinho. Pode falar aí, para ver se a gente está em sincronia. Não, pode concluir. Foi. Eu ia falar mais do mesmo, que a galera meio que se identifica assim como eu me identifiquei quando começou a feitura do samba. A Jana falou aí, muito a história do independente que viveu ali
época de estrelinha, que cresceu na escola, que torce para a mocidade já há muito tempo. Todo mundo meio que se identificou assim. E eu acho que essa é a real razão da parada ser tão emotiva mesmo. E aí, fazendo essa conexão, já que esse trecho para mim é o que me arrepia, inclusive eu mostrei para todo mundo aí, que no samba desse ano, para mim, tem um outro texto que, particularmente por ser nordestino criado no Sudeste, né? Eu sou baiano e fui criado no Rio de Janeiro, que para mim diz muito por muitas vezes, passado minhas férias no interior, no sertão, que é ali dá pra viver, da lama renascer, Marias e Josés no céu que moram pés raiz, que é o retrato desse meu país, que evoca, não é um trecho lamurioso, é um trecho poético, que evoca, obviamente, a sofrência que o povo do sertão o povo do sertão experimenta, né? O sertanejo ele lida diretamente com morte, por fome, por ausência de atenção do Estado, enfim, vocês conseguiram catalisar essa realidade de uma forma muito poética. E aí, qual foi a inspiração direta desse trecho especificamente? Eu sei que você já falou que tem algumas músicas que inspiraram vocês, o samba do Império da Tijuca inspirou de forma melódica, mas esse trecho específico, não sei se foi a parte que você escreveu propriamente, mas se você souber especificar qual foi a inspiração direta desse trecho, eu acho que seria interessante a gente saber. Então, a partir aí que eu acho que nem independente. É até bom, pô, por isso que é boa live, cara. A gente consegue muita coisa. E travou. Eu tô conseguindo Que ouvir. renasce. Lama não é algo negativo. A lama é o princípio de tudo. A recriação vem da lama. Tanto do lado espiritual, dos orixás, tudo vem da lama, do princípio. E aí a gente usou o lance do sertanejo, né, do sertão, que depende daquilo ali, que cria com as mãos ali da lama, do fator dele renascer sempre do pior, da lama, enfim, tem um vínculo total. O lance das imagens eu meio que expliquei, mas a gente captou de algumas músicas que retratavam muito os Josés e Marias, que são os nomes mais populares de lá. E assim, é o fiel retrato do país, porque é a imagenzinha que a gente vê ali. A Maria e o José estão em todo lugar como ser humano e como figura de arte, né? Então, é o que a gente tentou vincular tanto com uma cidade, quanto com o sertão, quanto com as imagens, sempre nesse sentido de dar mais de um significado a alguns versos. Na versão de eliminatória que a gente teve disponível na internet, talvez o trecho mais forte do samba de vocês seja o refrão de meio, né? Eu curiosamente acho, inclusive, que o refrão de meio talvez seja mais forte do que o refrão principal. Segue o carro de boi, o peão no barreiro, ó rainha bonita, sou teu rei cangaceiro. Esse trecho específico, ele me chama a atenção por uma questão que vai se complementar com o trecho do Molha Pedro Minha Terra, Chão de Estrelas de João, que é o intervalo de canto provocado pela interrupção do trecho seguinte ao Padim Cícero Romão não poderia ser prejudicial para a avaliação dos jurados, vez que a quebra da narrativa poderia ensejar a ideia de que a amada, né, traz Antônio Minha Amada, Padim Cícero Romão, que na verdade só se complementa com alumia o teu povo em procissão. Isso não poderia gerar um entendimento duvidoso por parte do julgador no momento da confecção da nota? Assim, a cabeça deles ninguém nunca entende, né? Mas falando por nós como compositores e a mensagem, eu acho que é bem claro ali. A gente trata do Padim Cícero, né, no final, de alumiar o povo. Tem até uma afirmação para assentar isso, falar alumia o teu povo. É bem... o descritivo dele é bem claro, assim, não vejo problema não, tanto em melodia quanto letra. Inclusive, eu falei que a gente tem uns macetinhos aí de bateria de mocidade.
A gente usa muito nesse momento, que a caixa da mocidade, a gente sabe que quando vira para a segunda do samba, ela senta e fica só ela tocando, não tem tamborim, fica limpinha só a caixa. E aí a gente buscou novamente esse momento para usar dessa melodia em maior ali. Em algum momento vocês têm a possibilidade de conversar com o Dudu ou com os diretores de bateria dele para alinhar como é que o samba ele vai ser tocado na quadra, nas eliminatórias? Houve alguma conversa para a maneira que os sambas vão ser executados na final? Porque, assim, esse trecho do Segue o Carro de Boi, ele parece que enseja algumas botas de bateria que são bastante interessantes, caso elaboradas, desenvolvidas, né? Existe algum contato nesse sentido ou até esse momento da disputa não foi conversado nada com o mestre de bateria? Não diretamente com o Dudu. O contato que o mestre de bateria tem conosco, né, o Dudu no caso, é na gravação. E aí dali ele já sente que ele pode fazer, se o meu samba for campeão, no caso, né? E coloca isso bem explícito na gravação. A gente dá a liberdade ao mestre de ouvir. E ali, o momento que ele quer fazer bossa, tanto que se pegar a gravação oficial da gente, tem bossa ali naquele momento. E aí o cara vai pra quadra, talvez imaginando isso, né? Algo que ele já fez, mas o andamento durante a disputa é padronizado mesmo, porque não pode diferenciar, né? Senão sabe como Fica é que desigual. Tem burburinho pra tudo que é lado, a parada fica parecendo desigual. A fofoca já fica assim o tempo todo. É. Só para finalizar, Jana, você já elaborou a pergunta a respeito do histórico da parceria de ter sambas mais para cima e esse ano ter optado por um caminho mais diferente? Eu acho que foi uma das primeiras perguntas, não foi? Foi. Já fiz. Pronto. Então, eu acho que exauridas as perguntas e as dúvidas a respeito do samba do Diego, Nicolau e companhia, vamos nos encaminhando para o final da live. A Jana sempre faz uma pergunta final, Richard, que eu acho que é maravilhosa. Elabora aí, Jana. Então, Richard, eu sou a presidenta da Mocidade. Eu vou escolher o samba enredo de 2023. Por que eu devo escolher o seu samba e não os outros dois? Me convença. Eu vou responder na primeira linha com o que todo mundo fala, né? Que é o melhor. Mas, assim, a gente busca um trabalho contínuo, eu falo pela minha parceria toda, de explorar não só o meu quesito, o quesito samba enredo. A gente sempre pensa na mocidade independente por inteiro. E para convencer você, senhora presidente, o nosso samba Gosto assim. é totalmente positivo em questão de quesito harmonia, totalmente positivo em quesito bateria, como já foi mencionado aí. E, além de tudo, eu acho que é o samba diferente da safra, do que temos agora no final. A gente partiu por um lado poético, respeito todos os adversários, mas acho que a nossa linha de entendimento do enredo foi em cima do que é o tema, a canção mais sertaneja, a poesia do que é o sertão, Caruaru, o Alto do Moura. A gente vem recebendo mensagens da galera de lá, da área, os locais. Legal. E até alguns vão estar na quadra no domingo. Tamo junto. E isso foi o que a gente buscou de identidade com o enredo. E se isso tá bem explícito no samba, eu vejo como o ponto forte de falar assim, presidente, escolhe esse samba aí, que é o teu enredo, é o samba que vai botar o povo para cantar na avenida, é o samba que mais tem poesia, é o samba que vai, se Deus quiser, buscar nota aí para você. É por isso que eu quero que a senhorita escolha meu samba, presidente. Gostei. Vou escrever aqui. Domingo eu decido. Convite pessoal aí, Richard, para estar lá prestigiando seu samba no domingo, a grande final no Maracanã do Samba. Então, galera, primeiramente, vou agradecer o espaço aqui, já tá acabando, né? Deixar um beijão pro Renatinho aí que não tá mais presente. Vai lá se acabar na Beija-Flor. Beijão aí, Lineker, Jana. Agradecer a galera que tá assistindo. Pra terror do haters, alô Falange, amo vocês.
Um beijão pra torcida lá, Chama do Brasileiro. Tá acompanhando aí direitinho com a gente. Gildinha Valença, te amo, mamãe. Lisoca não tá vendo a live, deve estar atazanando a vida da minha mãe lá. E é isso, galera. Eu quero, em nome de toda a parceria, agradecer a galera que vem acompanhando a gente na disputa, que tem ido à quadra, que tá mandando mensagem de apoio, que acredita muito no nosso samba. Aquela galera que fica na internet falando só pode ser esse, só pode ser esse. Eu conto muito com vocês no domingo, que estejam todos na quadra cantando bastante nosso samba. Para, se Deus quiser, a gente vai estar lá, igual eu disse no começo, como se fosse a primeira vez, nervoso, cheio de vontade de ganhar, doido para ter o samba sendo cantado na avenida mais uma vez. Eu quero todos vocês lá, espero que estejam e que a gente consiga esse título aí para a nossa parceria e que o hino da Mocidade Independente seja Diego, Nicolau e parceria. Tamo junto. Show. Olha, Nick, quando a gente botar o Richard para correr daqui, pediram pra gente dizer qual samba a gente acha que vai ganhar sem sabonetar. Então a gente... Cara, Pô, deixa eu ficar, cara. A gente Não. tá muito alinhado, cara. Eu anotei isso aqui pra fazer isso. Ronde de Mocidade, eu anotei o nome da figura. Vamos só Richard, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Te amo, papai! A gente sabe que esse período final de disputa é corrido pra caramba, mas a sua disponibilidade e, sobretudo, a agenda concorrida, e você está aqui com a gente nessa quinta-feira, muito obrigado mesmo. Agradecer ao Independente da Identidade pelo espaço e a Jana por estar fazendo essa... Valeu! A Jana por estar fazendo essa parceria aí, ao Rei, que infelizmente por conta de agenda também. Deixa eu mandar um último beijo aqui, cara, muito importante. Manda! Beijão pro Família Mocidade. Que Muito bom! Tamo junto! Tamo junto, irmão, rapaziada. Muito obrigado mesmo, viu? Valeu, Richard. Um beijo. Beijão. Beijão, tchau. Tchau, tchau. E aí, Jana, pra você, sem sabonetar. Tô aqui ainda, hein? Eu tô aqui, não vou falar não. Gente, eu não sei sair, não. O Richard não sabe sair, tadinho. Pera aí. Deixa eu ver como é que faz aqui. Saiu? Tá travado aqui pra mim. Pronto. E agora, saiu? Saiu. Saiu. Então, Agora, ele perguntou qual... Não vou sabonetar, não tem nenhum problema em relação a isso. Ele perguntou qual samba eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ganhar Dudu Nobre. Não estou dizendo que é o meu preferido, vocês sabem que eu não tenho nenhuma preferência, mas eu realmente acho que vai ganhar Dudu Nobre. E você? Gente, eu comecei a disputa muito preocupado com a nossa safra de sambas, eu vou ser bem honesto. A princípio eu fiquei preocupado porque talvez eu achei que o enredo, talvez mais fora do radar, né, dos compositores. Sem sabonetar, meu filho. Qual vai ganhar? Não estou sabonetando, não. Só explicando a minha linha de raciocínio. A princípio eu fiquei preocupado. Depois de ouvir bastante, eu decidi torcer pelo samba do Altair. E aí, inclusive, teve aquela questão toda da maneira que a segunda do samba era cantada e tudo mais. E aí eu gravei um áudio lá de qualquer jeito no grupo, porque estava deitado, tinha acabado de fazer cirurgia. Mas, assim, para mim, foi muito curioso o samba da parceria do Altair ter caído. Fiquei bastante curioso. Mas, trabalhando com o que temos até agora, eu tenho dois viés. Eu tenho o meu viés do samba favorito dentre os três e tenho o viés do samba que eu acredito que, de forma prática, vai vencer a disputa. Particularmente, para Lineker Oliveira, o samba que deveria ganhar, nesse momento, é o samba da parceria do Diego Nicolau, por uma questão de gosto pessoal. Porém, contudo, entretanto, todavia,
O samba que eu acredito que vai levar no domingo é o Amassa com a Mão, que a gente fez aí ontem com o grande Ricardo Simpatia, porque eu acho que pelo horário de desfile, pela posição, pela proposta que aparentemente a escola tem optado, inclusive tirando sambas que talvez fossem mais dolentes, mais reflexivos, mais poéticos. Não que esses três não sejam, ao contrário, a gente falou bastante de poesia do samba de hoje, mas é isso. Para mim, o samba que vai levar no domingo é o samba da parceria do Dudu Nobre. Então é isso, né, gente? A gente domingo vai descobrir qual samba vai ser o vencedor, a partir das 15 horas, lá na quadra da Avenida Brasil, no nosso Maracanã do Samba. E, Yes. Dona Mocidade, arranja aí uma live pra gente, poxa. Bota uma Pelo live aí amor pros de Deus. independentes, por favor. A gente Segunda-feira a faz tudo gente por vocês, trabalha, né? Vai lá, mãezinha, vamos arrumar aí uma live pra gente? Então é isso, né? Cadê o Brian? O Brian entrou ontem na live de ontem. Eu precisava que Pois o Brian entrasse é. na live de hoje, pra gente dar uma pressionada nele. Isso aí, repassem, gente, até chegar no Brian. Vamos fazer uma live aí, tá? Faça um recorte desse trecho final da gente falando. Por Faça uma live favor. da cidade. Tem independente Ai, no sul meu do Deus. país, tem independente. Deixa só lembrar de cabeça aqui, ó. Tem a Labib e o Davi no sul, com o Cândido, que tá aqui na live acompanhando desde o início. Meu amigo, um abraço para você, um beijo forte. Tem eu, que tô aqui em Salvador, inclusive. Tem o Júlio, que tá em Minas Gerais. Tem o Jana não tá na capital, propriamente dita, né? Não, Jana? sou de Mangaratiba. Então, mocidade, pelo amor de Deus, nos ajude a te ajudar, minha irmã. Gente, muito obrigado para quem está na live até agora. Um beijo. Você faz falta, viu, meu irmão? Mas a gente tentou aqui seguir com a bola. Espero que deixemos preparados para o gol que você vai fazer, comentando os 3 sambas finalistas aí, porque eu quero ver você sozinho na live aqui, comentando o seu samba e falando sobre os 3 sambas concorrentes aí, viu? Um beijo para todo mundo. Então é isso. Fiquem com Deus. Que o Oxóssi nos abençoe e até a próxima. Botar um pouquinho do samba, né? Para finalizar com um pouquinho do samba da parceria de hoje. Deixa eu ver quem tá aqui. César, em Saboa, tão criticado, levou 3,10 e 1,9,9. Verdade, César. Mas vamos ver o que a bateria vai fazer. A bateria da Mocidade é mais cadenciada, dolente, então precisa de um samba pra frente. Vamos ver, domingo tá chegando. Um abraço, gente.